acabar no Teatro Brigadeiro. Eu acho que o João podia começar, que ele tem compromisso, que eu sei que ele tem. Você podia assim. Inclusive esse tema me leva para a televisão agora, eu vou entrar ao vivo na TV tem que estar lá às 11h30, então eu vou sair daqui a pouquinho. Esses dias eu já recebi aqui a Anete e a Carol. E a Carol, o Carlão. mais o Carlão. Nós conversamos, eu expliquei as razões da medida que nós estamos tomando lá, o vereador Muri também, nós tomamos cuidado de falar com o vereador antes, e nós entendemos a liderança legitimada, todos têm importância para nós aqui, sem dúvida nenhuma, mas a liderança legitimada lá é o vereador Muri, indiscutível isso para nós, mas visto que houve, parece-me que pelo menos uma parcela dos moradores não entenderam ainda as medidas que nós estamos tomando lá, nós achamos por bem, através do vereador Muri, convidá-los a vir até aqui para a gente poder fazer uma exposição rápida das razões que os senhores conhecem tão bem ou melhor até do que nós, porque o prédio lá os senhores conhecem a situação que está. Então a minha participação nesse primeiro momento é só essa fala inicial, e o Dr. Francisco é que tem as exposições de motivos e razões técnicas e fáticas para as medidas que nós estamos adotando. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar muito claro que nós escolhemos a unidade do Brigadeiro Tobias de uma maneira assim, vai ser Brigadeiro Tobias. O Brigadeiro Tobias foi a primeira unidade que eu visitei enquanto secretário. Eu fui lá numa sexta-feira, tomei conhecimento da situação. Uma unidade, vocês vão ver, nós fizemos um levantamento bem pormenorizado, não foi? E lá viu como é que estava. Um negócio muito pormenorizado. E a situação de Brigadeiro é grave por um único motivo. Não há quem assine como responsável técnico por aquela unidade, pela situação em que ela se encontra. Então ela está completamente irregular. Não é que ela esteja irregularzinha, ela está irregular, do ponto de vista legal, tecnicamente. Nós não temos alguém que se responsabilize por aquilo. Hoje o responsável sou eu. Só que da forma com que estão os dois relatórios, um de 2014, nós postergamos mais para frente, e o outro de agora, no mês passado, de julho, da vigilância sanitária, aquilo impede que o secretário de saúde, no seu local de trabalho, quer dizer, no posto que ele ocupa, ele seja o responsável por aquilo, porque a vigilância coloca claramente, tanto na penúltima quanto na última vistoria, os riscos elevados por conta do pronto atendimento. Por quê? Porque lá não tem adequação para pronto atendimento. Precisa ter. Então, Laranjeiras tem? Não tem na plenitude, mas já tem algumas coisas ou algumas melhorias para que seja um pronto atendimento. O São Guilherme, que acabou de abrir, e foi completamente adaptado dentro das necessidades da portaria do Ministério. Certo? Então, o que pega hoje o Brigadeiro Tobias não é o fato de você estar economizando dinheiro ou não, é a necessidade de uma reforma naquela unidade. Onde que pega a unidade de forma grave? A parte elétrica. É grave a situação elétrica daquela unidade. Se você tiver com ela atendendo em todas as salas, e como a gente diz, ligar um liquidificador na cozinha, a energia vai cair. E qual é a segurança para um paciente nessa situação? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, ele é óbvio, é o que se passa no ambiente noturno naquela unidade. São em torno de 40 atendimentos por noite, a maioria feita até a meia-noite. Depois da meia-noite o movimento cai drasticamente. Em finais de semana a gente tem uma quantidade de atendimentos que beira aí 80 pessoas, sábados 50, domingo. E assim, eu vou falar do ponto de vista técnico, eu estou entendendo que estou falando com uma comissão da região. Eu tenho que mais ou menos 30% a 40% dos atendimentos são atestados médicos, nos dias em que ele está aberto. Isso a gente tem até como comprovar. Mas isso não quer dizer que a unidade vai fechar por isso. Nós poderíamos fazer como nós fizemos lá nas outras unidades, o quadro de lotação
ficar adequado a essa necessidade. Porém, eu continuo sem responsável técnico. Então, qual foi a atitude da prefeitura, da secretaria? Eu queria que vocês olhassem ali, olha. Está meio embaçado, mas você pode apagar a luz para a gente? Do lado de fora, por favor. Pede para a Kelly apagar. Nós fizemos uma vistoria em todas as unidades de saúde. Não foi só a Brigadeiro. Né? E a caretinha de Brigadeiro tem uma caretinha vermelha com a boquinha triste e com um score do lado 34,28. Foi a menor nota de todas as nossas unidades de saúde. Ela está par e passo com a Aparecidinha. Né? Só que Brigadeiro tem uma vantagem que é verba. Ela já recebeu verba. Então ali, nós fizemos um levantamento, tem várias inconformidades, mas uma importante. Ela é a mais antiga das unidades, desde 1975, estão em atuação. A última reforma foi em 2007. Tem 4 consultórios clínicos, um consultório de GO, um consultório odontológico, e é uma unidade de saúde da família. E isso, para a gente, é muito importante. Nós não podemos desativar a UBS Brigadeiro Tobias por conta de financiamento do Ministério. Se a gente desativa a UBS, a prefeitura perde dinheiro do Ministério. Se desativa o PA, não tem perda de dinheiro do Ministério. É a continuidade de um programa. E ela tem um atendimento, tinha ali, quando foi feito o levantamento, ela é UBS de dia, pronto atendimento à noite, o nome da coordenadora, responsável da enfermagem, RT médico, não possui. Está vendo ali? E não tem mesmo. O farmacêutico não tem porque é uma postura da prefeitura. Em todas as unidades nós temos alguns responsáveis por um grupo de unidades, né? Mas especificamente da unidade não. Então o que nós fizemos? Passo próximo, por favor. Nós vamos lá, vimos a situação da unidade, né? A situação, são várias fotos. Isso aqui foi apresentado para o prefeito nosso, levei para ele a unidade, foi uma reunião de 3 horas que nós tivemos para falar das unidades, passo próximo. E aí veio a proposta de uma reforma na unidade. Uma revisão geral elétrica, recolocação de aparelho de iluminação. Eu não estou entendendo porque é. Dá para aumentar uma vez a letra? Tudo em massa. Acho que está aí com você. Aqui, isso. Então, por favor. Aqui está meio embaçado o negócio. Recolocação de conduítes, né, ou caixas de fusíveis ou tomadas instaladas e perfilados, envelope de concreto para adultos, quadro de distribuição, essa é a coisa mais importante que a gente tem para fazer. Hoje nós temos uma caixa de distribuição só, aí precisa ter uma para cada cômodo, porque se tem um problema elétrico na sala número 1, eu paro a sala número 1 e não paro as outras. Isso a unidade de saúde é assim hoje. Centro cirúrgico, antigamente era um disjuntor para todas as salas, eu tinha que parar uma, parava todas. Hoje é um para cada sala de atendimento. Então, o que a gente está fazendo lá é exatamente isso, viabilizando a unidade como um todo. Passo próximo. Nós vamos rever revisão do telhado principal e área da entrada principal, revisão de troca, se for necessário, revisão de troca da telha, de polipropileno e forro de PVC, troca de vidros, isso é um pedido meu, né? Quer dizer, a gente não pode ter uma unidade de saúde com os vidros quebrados e tudo mais. Reparo de trincas e rachaduras, passo próximo. Reparo, deixa eu pegar por aqui que aí ficou pequeno. Reparo de pisos de granilite cinza, cimento, piso de alta resistência, tipo médio, polido, que aí tem a cor dele aqui. Passo próximo. Pintura de portas de madeira, trocas de bacia sanitária, adequação do local para portador de necessidades especiais, revisão hidráulica. Passo próximo. Pintura geral de paredes internas, teto, portas de madeira, esquadrias, grades e portas de ferro. Passo próximo. Pintura geral das paredes externas. Passo próximo. Repare pintura em trincas, rachaduras e teto da parede. Repare pintura em trincas e rachaduras no teto e parede, em todos esses cômodos que vocês estão vendo. Repare pintura em trincas e rachaduras, teto e parede na parte externa. E aí,
é o valor que o Ministério já repassou para a unidade. Isso está no caixa. Tem um outro problema. Então, um é a responsabilidade técnica, o outro a parte elétrica, que nós temos que fazer não na hora da UBS, o financiamento da UBS que tem que persistir, em detrimento do PA, e nós temos até meados da semana que vem para dar o início na obra. Senão eles tiram esse dinheiro do município, que tem data para fazer isso. Tem um prazo. Esse prazo ele expiraria em 30 de agosto. Só que nós iniciamos a obra do Sabiá, a primeira, que era menor, mais facinho de fazer, para não perder o dinheiro. E aí já colocamos o Brigadeiro logo em seguida para ser a próxima unidade. Já a unidade de Sabiá tinha uma verba de R$40 mil. Já o Brigadeiro tem uma verba de R$125 mil. A reforma é diferente. Então, não é uma reforma que dá para você trocar o pneu e o carro andando. Tem que tomar determinadas atitudes. Essa é uma das nossas perguntas. Então, a Kelly vai explicar direitinho o modular que a gente está preparando e tal. Passa o próximo. Ainda tem uma verba que, se vier, vai ser muito bem-vinda, que é uma verba parlamentar. Está aguardando a portaria e depósito na conta. Esta verba já é daí sim, vereador Brito, para a tentativa ou necessidade, a gente precisa ver a possibilidade dele, de ter aquele outro imóvel junto da UBS. Essa verba é para gastar naquilo lá. Se é que nós vamos ter isso, e se é que é legalmente possível, porque a gente quer. Agora, tem lei que protege a doação daquele imóvel para o município, o habite-se daquele imóvel, ele pode ser do município, não pode. Tem todo esse trâmite legal. O que eu não posso é gastar esse dinheiro sem ter certeza de que aquele imóvel é do município. Antigamente, o que a gente fazia? Faz a reforma que depois a gente briga. Hoje eu tenho que ter o imóvel do município e justificar o gasto do dinheiro no próprio do município. Eu não posso repartir com outra secretaria e tudo mais. Então esse é um outro dinheiro que está por chegar. Passa o próximo. Aqui é o tamanho, né, do valor que a gente vai gastar, o tamanho da obra, o tamanho do terreno em área construída e o planejamento de execução. Nós vamos entrar com nossos funcionários próprios entre hoje e amanhã, se já não começou. Então os funcionários próprios irão fazer aquela parte de base. Então vamos falar porta, trinco, maçaneta, isso fica com os próprios. Assim que os próprios acabarem, entra a empresa Gali, ali, para fazer toda a execução de parte elétrica, hidráulica, as melhorias físicas da unidade, a parte mais complexa, digamos assim. Eu vou falar, Kelly depois esmiuça um pouquinho melhor. Pode acender a luz para a gente. Na verdade, qual que é a ideia? A gente vai fazer a reforma, como a gente chama, em modular. Então, viabiliza 2 salas, resolve o problema com os próprios de 2 salas, as outras atendem. 2, até que a unidade seja revista pelos próprios. Quando for começar com a empresa terceira, a gente vai inutilizar 1 sala de cada vez e trabalhar no período noturno e fins de semana. Ah, mas à noite, se você tiver que mexer com a parte elétrica, como é que faz? Nós temos a casa do lado, que hoje pertence ao município, nós iremos puxar a parte elétrica de lá para a casa da... Desliga a UBS e liga da casa vizinha durante a noite. A delegacia. De dia, desliga e religa a unidade, para ela poder funcionar como UBS. Então, infelizmente, não dá para fazer tudo isso com PA, com tudo. Não é possível. Né? É impossível. Perder esse dinheiro agora, numa época que nós estamos nessa crise, também seria uma Secretário, coisa... a nossa questão é o seguinte. Todos nós sabemos que precisa da reforma. Ninguém está contra a reforma. É muito bem-vinda a reforma. O que nós queremos é prazo. Uma verba de 125 mil usa-se 10, 15 dias. Mas não vai poder ficar esperando 60, 90 dias. O que acontece? Devido à imprensa... Se volta Deixa eu falar, vamos falar um de cada vez. São 120 dias. Vamos falar um de cada vez, por favor. A primeira vez que saiu na imprensa, foi falado que ele seria desativado. Nós começamos... Não, tudo bem. Só que nós não sabemos disso. Nós protestamos, aí mudou-se, né, que foi o dia. Não, eu desmenti no dia. No dia. Acabou de sair a nota equivocada, eu entrei ao vivo. Acabou
Acabou, não tinha nem esquentado ainda, vocês nem tinham percebido a nota, eu já entrei ao vivo e disse. Nós precisamos de prazo. 120 dias. É muito prazo. Para gastar 125 mil é o muito prazo. que eu tenho e é o que nós vamos Agora, executar. não são vocês que vão. Você é engenheiro, você não vai ditar prazo. O prazo é o que nós temos que para nós vamos fazer. continuar o protesto Agora você aqui, vem aqui e vai nós ditar vamos prazo, vai continuar o dizer que vocês vão protesto. gastar em 10. Nós não vamos gastar 120 mil Nós reais em vamos 10 dias. continuar o protesto. Nós vamos fazer uma obra, o que tem que ser feito. Eu quero entender uma coisa. O nosso Nós queremos uma retaguarda, né? Tem um prédio lá que pode ser. Tem prédio lá que pode usar. Faça o favor, tem educação você. Você Tem educação você já gritou com ela. Tem educação. Você grita com mulher. Você não grita com ninguém. Tem educação. Grita com mulher. Vocês não vão. Seu Vocês, João, vamos. Deixa eu pedir um... Fica todo mundo adulto e educado. por favor, eu prefiro, eu espero. A viabilidade econômica e prazo, elas não estão na mão do secretário da Saúde. Eu sei que eu preciso atender a população durante o dia e reformar uma casa que está numa situação difícil. Ocupar a casa do lado é inviável. Você já foi na casa do lado? Conheço. Não Outra dá vez pra foi usado o CIS. Podia ser usado o CIS. Podia alugar um Sim, imóvel. usamos Usamos lá. espaço ali. Veja, eu não tenho como fazer isso dessa forma, porque a gente tem que hoje, vocês não entendem. Não tem uma ambulância de plantão? Não vai Tem ter. ambulância, nós Não temos vai que ter. fazer Não vai ficar. Nós temos Para transportar o número de... cada um não tem bem. Gente, eu queria só falar do nosso lado. deixa eu só terminar de falar. Só termino, vocês vão falar tudo. São mais ou menos 40 transportes por mês que o Brigadeiro faz. Certo? Ontem, depois do protesto, inclusive, foi. Tá, vai ter. Emergência. Sempre vai ter um chamado do SAMU para levar alguém para uma UBS. O que eu preciso que vocês entendam é, embora vocês tivessem uma conquista e vão continuar tendo dentro do prazo, ou outro prazo que venha a ser estipulado, não importa, eu tendo dinheiro e tendo mão de obra para fazer, eu prometo que vou entregar. Agora, eu não vou prometer aquilo que eu não vou executar. Por isso eu estou colocando os 120 dias. Uma coisa que eu tenho que colocar para vocês é, qual é a diferença do munícipe que mora no Habiteto e que mora em Brigadeiro do Minas? Qual é a diferença? Não, a nossa diferença é, em primeiro lugar, a distância. Habiteto fica a 8 quilômetros. Só que na área rural, chácara, estradas. Quase até alumínio. Não estou dentro Quase do lugar, até Genebra. alumínio. É estrada de terra, filho, é no mato. É no mato, é diferente do Habiteto. Mas o tempo, eu vou tendo mais. Aí, tecnicamente, se esse paciente que está perto de alumínio chegar lá no pronto-socorro ou no pronto atendimento de Brigadeiro à noite, o que vai ser feito nele lá nessa Eu já situação? salvei. Já foram muita gente. Eu sou professor, já salvou muita gente. Só que a gente fica esperando 4, 5 horas a ambulância. Demora hoje? Muito, viu? Até no PA, para transferência demora. Eu tenho que Até colocar no pra PA. vocês a nossa realidade. Certo. Eu só queria, assim, Pode falar, você quer ouvir? um pouquinho do nosso lado. Brigadeiro não tem diferença do Habiteto. É uma população humilde. A grande maioria não tem como se locomover porque não tem carro mesmo. É de carroça, bicicleta, a pé. Zona rural, como eu falei, vai até a divisa de alumínio. Divisa de alumínio, São Roquinho, Enhaíba, Genebra, bairro do 25 e começa pela Raposo a partir da Uniso Raposo Tavares. Então, é grande o número de pessoas que dependem, a região é muito grande. que dependem desse PA. Como eu falei, o meu filho foi salvo no PA. Foi salvo, ele teve uma alergia, trancou a garganta, ele foi salvo lá. Por exemplo, nesse caso, o meu filho não aguentaria chegar até a Nogueira Padilha. Edema de grota Isso lascado. eu estou dizendo palavras de um doutor, de um médico. Não são as minhas palavras. Não aguentaria. Meu caso, como deve existir milhares de casos, de outros casos que foram salvos no PA. Então, como que essa pessoa, a partir das 7 horas da noite, acontece uma emergência dessa, como ela vai se locomover às 11 horas da noite, a partir das 23 horas não existe mais ônibus. O ponto de táxi está lá agora, ainda não tem táxi. Como que essa pessoa humilde, carentésima de tudo que se pode imaginar, como que ela vai chegar até no Nogueira? Estou falando para você, através de todas as formas que os outros munícipes têm para chegar. Agora, como que nós vamos colocar a unidade para funcionar como tem que ser? Funcionando adequadamente, tudo direitinho. Eu vou fazer uma questão. Não tem outro jeito. Qual a possibilidade
do PA não fechar, não interromper esse Ele só usa atendimento 2 do salas. PA. Seja em outro prédio, seja, de repente, trabalhar junto com a reforma, mas não parar o atendimento. Qual é essa possibilidade? Que é isso que a gente vê. Eu hoje tenho dificuldades para fazer isso para execução de obra. Tenho dificuldade. Que o dia que eu inviabilizo 2 salas, à noite, funcionar com reforma, o dia que estiver mexendo em parte elétrica, que garantias eu dou para essa população que mesmo precisa... Já trabalhamos assim também. Já trabalhamos. A risco maior do dia do que a noite. Mas de dia ter, eu vou dizer para vocês, de dia... De dia é criança, idoso. Porque de dia a gente tem as ambulâncias do SAMU funcionando na Mas o risco... De dia à noite também tem. Mas gente, mas de dia não vai mudar. De dia não tem PA lá. De dia vai funcionar normal. Mas o público é muito Só que maior. de dia também vai Se não puder funcionar à Não, noite, de dia de não dia tem também não pode prejuízo. funcionar. Mas piorou De dia é muito mais Não, de gente. dia permanece. De dia não vai mudar nada. Eu sei disso, eu sei de dia disso. o UBS vai continuar Estou falando, se caso funciona de chegar dia, lá pode diferente. funcionar à noite, sem problema algum, doutor. Sim, Não tem porquê. Essa é a Funciona. sua Se tem opinião, risco eu não para posso um, fazer tem isso. risco A minha para o opinião- outro. Se você encontrar um médico que assine a responsabilidade técnica da unidade nessa situação, eu falei para o João, a unidade funciona. Mas acho que Então, alguma não existe unidade tem responsabilidade Sem técnica. responsabilidade técnica, como é que faz? É isso que Como a gente que funciona o quer pronto-socorro, o PA sem o pronto atendimento, né? O básico, sem essa assinatura Mas do o médico? básico eu não tenho urgência e Precisa? emergência. Não, tu falou o tenho básico da urgência. exigência para o PA. Então, veja, o Seria PA, eu falei no início para você, o PA precisa de regulamentação. Independente do município receber ou não receber verba. Depois de Ele precisa 20. funcionar regulamentar. Se acontece alguma coisa errada lá, o responsável é o município. Hoje, eu estou pressionado por duas reivindicações da vigilância sanitária. Ele fala, você precisa resolver o problema. E ele me aponta quais os problemas. Eu estou indo resolver esses problemas. Já funciona há 23 Mas a vigilância anos. foi lá? Viu? Mas assim, se o senhor arrumar alguém, eu não vou ser responsável. Eu não vou. Eu acho saio que do meu se emprego. eu fosse médico, eu assinaria. Eu sou advogado, eu não sou médico. Eu não posso. Mas se Então, tiver eu algum posso. médico que Só que, queira, doutor, Mas tem nós oposição. vamos deixar nítido, tá? Nós não vamos abrir mão do fechamento do PA. Nós não vamos abrir mão. Nós chegamos Tem uma até aqui com um retaguarda. monte de informações equivocadas ou não importa. Não foi nós que começamos isso. Desculpa, mas eu não acredito. O povo de Brigadeiro não acredita que se fechar a volta. Não sou eu, doutor. Ninguém acredita, doutor. A população vocês não acredita. Vocês não conhecem o Francisco. Então, a população não Eu estou acredita. desafiando vocês a conhecer o Dr. Francisco. Mas a população- Eu não sou de Só que a gente não quer acredita. arriscar, que a né? gente Eu não assim, vou o povo brincar. é muito Só que o senhor bom, tá- né? o senhor tá Jogar, aqui hoje. arriscar, a gente O não senhor tá aqui arrisca. hoje, amanhã o senhor não tá. Eu não Você sabe. vou arriscar. Eu sou sorocabano, nasci aqui, me criei aqui, minha família inteira daqui. Eu não vou brincar. Que a coincidência foi justo no dia do corte. fechamento dos do outros. fechamento dos outros. Foi muita coincidência. Não é coincidência. Tudo junto. Jogou junto. Pra Então, nós foi Foi a contenção de gasto dos outros com o brigadeiro junto. acreditamos. E hoje, às 18 horas, nós estaremos lá para não deixar fechar. Sérgio Leonardo. Então, Sérgio, é assim. Um tipo pouco a carapaça de resistência. E assim, eu convido você a acompanhar a obra, mais do que eu até, para ver o que está acontecendo. Vir aqui reclamar de prazo, de tempo e tal. Mas vai voltar. Só que em outra condição. Naquela, veja, mas aí você E não até lá? Veja, até lá tem que se... Até lá, mas tá até lá, quem que vai ficar de retaguarda na madrugada com alguém morrendo, chegando lá, doutor Francisco? Nós precisava de uma retaguarda para isso. Nós precisava de uma saída. Não tem saída. Precisava, porque A a gente já secretaria- trabalhou no meio de reforma, lascada, com tinta, com tudo. Porque o PA usa 2 salas. Mas eu não posso. Porque o PA usa a sala de emergência e a sala de... Essa, eu Eu falei. sou médico a princípio. Eu sei. Eu não posso dar o exemplo errado, gente. Mas a gente Já tem usou. um monte. Tudo bem, vocês podem fazer abaixo assinado. Inclusive- Eu respondo a um CREMESP, eu respondo a CFM, eu não respondo à Associação de Bairros, esse é o problema. Nós entendemos a situação do senhor, nós aceitamos. Inclusive a essa ideia. reforma. Só que É. nós não, infelizmente, não é na sua pessoa. Não. Nós não acreditamos nessa administração. Você como DP, Nós não como acreditamos. situações, E tudo, ó, já tiraram o sétimo DP, tudo que nós Lá no tínhamos de bom Brigadeiro não foi tem dado. nada. Só não tiram, só É não de tiram. brincadeira, Eu Não fizeram nada. até agora, tudo que eu prometi, eu fiz. No senhor, Vamos tocar nesse ponto, então. Uma promessa. Não tem Como promessa, se- tem uma... Não, então. Como se hoje eu viesse pedir um empréstimo da prefeitura e não me fosse exigido nada. Ah, eu prometo que daqui 3 meses eu vou pagar a prefeitura. Não
é assim que funciona, a gente sabe disso. Nós Não, estamos então, mexendo com vida. o que Que o povo vai espera precisar, da gente. prefeitura? Não existe um planejamento, existe o planejamento que a gente viu, mas não existe nada, isso a gente viu, nós somos em 5. Qual é o planejamento? Claro, Mas o senhor entende o que o povo espera? claro que Um eu espero, mas compromisso. assim, qual é o Existe um compromisso? documento. Entregar uma unidade melhor, número 1. Número 2, adequada minimamente para ser o que ela pretende ser. Número 3, que o SAMU esteja integrado nessa unidade após a reforma. Porque hoje Não era para ser e não foi. Isso. E é bom que vocês saibam, o SAMU está sofrendo agora uma mudança brusca no município. Nós estamos mudando a sede do SAMU, está indo lá para a Rua Aparecida. Deve ser isso, né? Isso tudo depende de uma série de legislações, mas o Ministério já aceitou. E a gente deve ter agora a rádio digital e tudo como é para ser. E aí, uma ambulância que está lá em Brigadeiro, ou próxima, ela vai se deslocar mais rapidamente e tal. Infelizmente, não é isso que acontece hoje, até nesse momento. Né? Então, a gente está criando essa condição do SAMU. Todos os PAs criados no município têm a chamada base do SAMU. Lá não tem. Lá não vai ter a base, mas vai ter pelo menos o contato digital com o SAMU, para facilitar o trabalho. O próprio engenheiro Martinez acabou de falar na Câmara agora. Eu sou engenheiro e afirmo, se pode funcionar de manhã, pode funcionar à noite. O próprio engenheiro Martinez falou. Ele tem irmão médico. Eu coloco claramente, ele tem irmão médico. Se o irmão dele assinar, tá Então, doutor, nós já perdemos muita coisa. Então, vocês não vão perder. A gente não paga para ver. Eu não vou pagar para ver. A gente vai, porque são vidas, gente. Por pouco ou não, são vidas. Só um pouquinho, secretário. Eu acho que esse eu não vejo problema de por contra a administração. Dá para reformar. E dar a resposta em seguida. Eu acho que isso é o que eu preciso. Nós vamos falar. Em Brigadeiro, nem o rádio eu da não posso ambulância ser funciona. responsável por aquilo, infelizmente. E fazer como vocês falam. Alguém vai ter que ser Que já responsável. foi, já fizemos, já foi pouco tempo, a reforma não é tanto, assim, não vai quebrar o prédio. Não vai quebrar o prédio. Olha, Porque a outra vez foi piso, quebrou o piso, quebrou tudo já. Eu entendo vocês, Não mas é também radicalismo. não é radicalismo mesmo, eu não posso. Tanto é que ontem a manifestação lá não foi feita crítica a quem quer que seja. Todo mundo pegou o microfone, independente de partido, não teve um responsável, foi um negócio lindo. Ninguém quer se aparecer publicamente. Porque quem já usou e já teve alguma emergência com a gente de madrugada, de noite lá. Nós não somos radical. Mas até lá, quantas vidas podemos perder gente lá, doutor? Pela distância, pela Quando a dificuldade, gente fala na saúde pública, mas é todos. a gente coloca assim, nós éramos para ter 5 mil casos de dengue no município, 50 mil. E nós trabalhamos dobrado aquilo ali. Todo Nós mundo trabalhamos viu dobrado. como é que nós A vencemos a gente situação. Nós fizemos o que tinha para fazer. Certo? Esse ano nós vamos fazer um pouco diferente agora no segundo semestre. Vocês vão ver o trabalho que a gente pretende fazer com a ajuda do município. Sem ajuda não vai. Né? Agora a mesma coisa na unidade de Brigadeiro Acho Tobias. que está dando uma repercussão negativa para o prefeito e principalmente para o vereador, para o nosso representante vereador, uma repercussão morador, negativa que eles não mereciam, sinceramente. Mas o que você quer que a gente Ele faça, não gente? merecia. Mudar a Isso é o solução. vereador que não merecia. Nós estamos aqui Mas agora não tem como fazer isso. Isso eu falei, porque, eu não aham. consigo licença de funcionamento, gente. saindo Outra da vez que teve uma reforma lá, 2007 usaram Foi quebrado tudo, o é. parquinho lá, a creche. É o de o posto de saúde. Funciona normalmente. O grosso, porque nós ficamos no PA. Hoje é impossível. saindo daqui nós temos Não, reunião o posto agendada usou o com- parquinho, o PA temos continuou, a reunião né? agendada com o Ministério Público. Já está agendado. Não precisa disso. Eu acho que não precisa. Já houve desgaste muito grande para o vereador, para o prefeito. Eu acho que isso Com a justiça, a Rede Globo vai botar em nível nacional. Eu acho que é um desgaste que não precisa, ninguém precisa passar por isso. Mas eu tenho assim, como eu disse, a Rede Globo pode vir falar o que quiser, gente. Se tiver algum que seja responsável por aquela situação, abre no mesmo dia. Mas quem Mas sempre funcionou até agora, não teve esse problema. Achar, gente. Viu? Mas não estamos funcionou fazendo até pra agora. melhorar, não para piorar. Não é nós que vamos. Eu vou fazer uma dificuldade, porque todo mundo que vai para Brigadeiro pode ser lá do Habiteto. Vai lá também de madrugada às vezes. Onde você mora? Em Sorocaba. Brigadeiro não é nem considerado Sorocaba pela distância que vão. Então o povo vai ter muita dificuldade. A gente não tem farmácia. O pessoal vai no Zona Leste? Sim. Vai no UPA do EDC? Volta lá 3 horas, 4 horas da manhã buscar o remédio, que não tem. Porque os dois não fornecem nenhuma dipirona na madrugada.
E tem muita gente que não tem condição de ter uma dipirona na casa. Isso é ruim também. Porque a gente tem tudo isso. Francisco, desculpa atrapalhar a reunião também. Trabalho na equipe aqui do Dr. Francisco, trabalho na Secretaria de Governo. Eu acho que assim, sei como que é trabalhar em bairro que é distante, sei como que é esse sofrimento. E o corintiano não vai virar palmeirense e nem o palmeirense vai virar corintiano. E aquilo que o Francisco falou, mas vocês têm uma proposta? Não tem o que a gente fazer, ninguém assina um laudo. Só que eu acho assim, se vocês não querem entender, o que a gente pode chegar em um comum, um acordo, porque senão não vale a pena a conversa, porque vocês vão ficar batendo um negócio e a gente vai bater outro, e a gente não vai chegar em nenhum denominador comum. E aí eu acho que não é nem saudável para vocês. Esse negócio de Ministério Público, Globo. Olha, eu tô perdendo vendas agora, tô deixando meu trabalho. Enfim, eu acho todo mundo herdando a família. Ninguém queria estar aqui. O Ministério Público, ele pode até fazer o papel dele, mas ele tem que entender as responsabilidades de cada um. O que eu posso me propor a fazer é, junto a esperar o prefeito retornar, o compromisso dele, sentar com ele e ver se a gente consegue abreviar o tempo de reforma. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, que vai causar mais dano para a unidade, eu não tenho dúvida disso. Porém, né, uma coisa é eu atrapalhar o UBS durante o dia, ter que fechar mais sala, expor atendimentos, ou repor atendimentos, ou colocar mais adiante, ter mais espera, mas para você poder ter o PA rapidamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Como é que ficou a questão, por exemplo, o município precisa de alguma coisa lá no período da noite? Porque eu entendo a agonia dos moradores. A gente tem o SAMU do plantão. SAMU, 24 horas, de dia e à noite com a mesma quantidade de ambulâncias, não muda, é bom que todos entendam. Né? De dia e de noite, hoje está parelho, está igual, não muda. Certo? E aí a ideia é, se necessidade, chama o SAMU e vai até o Zona Leste, e quem tem a condição, que nem outros municípios, em outras regiões da cidade, acabam buscando atendimento na unidade Zona Leste, que é a mais próxima dali. Certo? Eu queria ouvir o senhor tinha para falar alguma coisa. O senhor sabe qual que é o temor, vamos dizer assim, da população, porque nós estamos aqui representando ela. O senhor acabou de afirmar aí que o PA não vai fechar. Após a reforma, tudo volta como antes, ok? Ele vai voltar de acordo com o as senhor deu a sua palavra aqui na nossa frente. Em melhores condições. Sim, mas foi uma palavra que o senhor empenhou aí, o senhor concorda ou não? Porque eu estou sabendo o que vai ser feito, se ninguém quiser ser responsável, eu posso ser em melhores condições. Hoje, sim, mas é a palavra que o senhor empenhou aqui. Sim. Correto? Numa hipótese, falou 4 meses. Numa hipótese desses 120 dias, o prefeito tem todo o direito dele, isso já aconteceu várias vezes, ele mudar o secretário de saúde. Daí vem, vamos por aqui o Antônio. Por isso que eu estou aqui. Aí, dá licença aqui. Daí passa os 120 dias, está tudo ok, tudo bonito, tudo pintadinho. Aí não funciona. Aí nós chegamos aqui. Puta, não está funcionando. Falei, não vai funcionar mais. Não, dá licença um pouquinho. Não vai funcionar mais. Mas como? O secretário de saúde empenhou a palavra dele aqui na nossa presença. Quem empenhou? O ex-secretário. Bom, você falou bem, o ex-secretário. A mim, eu não quero mais que funcione. Vamos pensar. Você acha que é desejo do prefeito? Pensa comigo. Você acha que é desejo do prefeito ter que fechar um PA? Eu não sei. Não, mas é uma necessidade. É uma necessidade. Ou necessidade por contenção de gasto e custo também. Mas lá é porque o empreiteiro abandonou. Quanto tempo? Quanto tempo ficou? Quanto tempo levou o UPA do Éder? O tempo do Éder. Mas a vida não espera risco, filho. O incerto, nós queremos coisa certa. O quadro de lotação de urgência ele vem sendo estudado já há pelo menos 2 meses. E a postura de fazer as mudanças, ela veio nos últimos 15 dias. Né? Inclusive porque a verba foi vista como presente dentro da conta da prefeitura. Porque uma coisa é verba prometida, outra coisa é verba depositada. Sim. E a necessidade do prazo de início das obras naquela unidade. Põe uma faixa lá, como na casa. Eu falei. Quando tem as plenárias e tal. Só tem aviso no sulfite lá, tá só aviso em sulfite lá por dentro. Na verdade, a gente fica sabendo, na capa do Cruzeiro.
Eu acho que de assim, brigadeiro fechado, é uma porque coisa ninguém comunica. a unidade deve avisar o seu território. Eu vou ser honesto, vou pôr a faixa, põe faixa, família, por favor. Eu não sou, infelizmente eu acho isso, eu estou aqui para trabalhar, e não aqui para lá, vai fazer. Não, é que o pessoal precisa saber. Uma coisa é você ter aviso, outra coisa é você fazer. É que ninguém lê papelzinho na parede. Hoje na entrevista na TV tem uma representante da prefeitura, não sei quem foi, quando o repórter perguntou se ia reabrir, ela disfarçou e Demorou zeladinho. Não, deve. É sempre assim. Tem o doutor João Leandro, pra mim, deve retornar, tem a possibilidade. Mas se vocês então, ouvirem o doutor Francisco na rádio, eu estou aqui hoje. A gente não Na tem rádio, garantia eu coloquei nenhuma. o prazo, são 120 dias. Juliano é uma pessoa que não dá nem para conversar com ele, que ele só sabe gritar, infelizmente. Então, Já mas gritou aqui, com ela, como- entendeu? como Então, já já gritou gritou com com ela. ela. Então a gente não tem Palmeirense, com quem não conversar, é entendeu? corintiano não Não, vive. Aí eu acho que a gente tem que tentar chegar no Existe mediador. uma pessoa. O que eu posso fazer, e eu me comprometo a reconversar com vocês, eu acho que essa semana tem governo do Estado, então acho que semana que vem, a gente poderia marcar um outro horário, para ver se a gente consegue um estudo para minimizar o tempo de reforma. Isso É possível. porque, sabe, a gente dá a impressão que a gente está tratando, assim, de papéis. Olha, pode É ser que vida. volte, São vidas, gente. Ninguém chegou na imprensa e falou vai voltar, ninguém ainda. O senhor deu a entrevista, entendeu agora? Na entrevista, na Rede Globo, eu falei isso. Eu coloquei o mandato. Confiança no governo. Mas, Muri, O problema é usar a palavra deve no meio, gente. O deve estraga. Uma palavra estraga. Você deve ter uma interpretação depois. Eu já tá um vídeo lá, mas eu não falo pelo governo. Eu sei. Eu quero deixar lá, não. Eu falo por vontade. É que nós não Aqui, o acreditamos. secretário aqui. Nós Que não não. acreditamos no secretário. Mas eu acredito no prefeito. Nós não acreditamos. Isso que eu falei, porque do jeito que tá as coisas, filha, tá tudo ferrado, tá todo mundo, não tem medicação, tá faltando um monte de coisa, a gente sabe que a coisa tá Agora, feia. para considerar Vou acreditar em quem? Seria os professores aí, lá. de estar com uma obra, Aí você vem tem assim, que já atender uma funcionou urgência. assim durante Já muito atendemos. tempo. Já atendemos até sem luz. Cada um corre os riscos que acha que tem para correr. Eu não posso. Vamos esperar a resposta do prefeito para ele sentar de novo e ver a possibilidade. Mas o senhor já Mas sempre aqui. enquanto isso já vai estar fechado, né? Porque hoje às Fernando, 19 horas hoje, fecha. Eu vou dizer para a senhora, tenho que dizer isso claramente. Eu não tenho como ser responsável técnico na unidade para não PA. Eu não posso. Eu nunca, eu fui diretor de 5 hospitais do estado de São Paulo. 5. Todos eles que eu fui, eu tinha condições mínimas de trabalho. E todos os relatórios dando pelo menos o mínimo de condição de trabalho. Eu não tenho isso em regulamento disso. Secretário, só que tem uma, no horário da UBS também chega a emergência, porque como tá aberto, vai lá a emergência, Vai que é continuar nós. sendo tratado E outra, do mesmo jeito. às vezes a gente chegava, a pediatra estava com alguma parada, estava com alguma overdose, tudo, desesperada porque o plantão não chegava. E não vai ter essa passagem de plantão mais. A gente chegava lá no maior auê do sufoco dela, porque era a pediatra do horário. Um período em que nós vamos nos adaptar e depois volta tudo. Porque o pessoal leva, mas o pessoal leva, porque eles vêm do sítio, vêm achar que eles trazem no carro, eles vão de carro, de caminhonete, eles trazem as Vão pessoas. ser atendidos. E vai trazer 7 da sair noite, teve que dia chega, a gente dá passagem de plantão, a gente pega. Posso falar uma coisa? Eu trabalhei, Se vocês eu estão- fui assessor do Renato há muitos anos, eu trabalhei muito com obras, né? E eu sei que 125 mil, principalmente se tratando de obra pública, é um dinheiro pouco dinheiro. É um dinheiro que vai dar para fazer pouca coisa. Eu sou E para gastar 125 mil, e para gastar 125 mil, para gastar 125 mil não demora 90 dias. Então, Mas é muito tempo. É a primeira desconfiança que não volte mais, porque já tentaram fechar esse pé outras vezes. E, além do tempo, 120 dias, se fosse uma reforma de 1 milhão, maravilha. Mas 125 mil... Vamos deixar claro alguns mês, pontos. Vamos deixar Não claro. dá um mês, não dá Agora um vamos mês. deixar claro Não dá um alguns mês. pontos. Assim, a preocupação de vocês maior é com a vida dos moradores de lá. O que a gente pode fazer para contribuir? Aí tem o Conselho Local de Saúde, enfim, tem o Francisco, tem um diálogo, existe e as coisas podem acontecer. Agora, o corintiano não vai virar palmeirense, a gente vai fazer a reforma porque não tem condições. O Francisco não tem condições de continuar do jeito que está. Isso é uma coisa... Não existe outra possibilidade. Não existe um plano B. Isso eu sei que é difícil aceitar. Eu sei. olha, Fabinho,
Porque é uma... Sobre isso, o senhor está também questionando... Sim, eu queria só dar uma palavra. Você que foi na reunião, né, Fábio? Pedir ao senhor, nessa volta, nossa conversa, a volta do prefeito, caso estenda, ou até não, mas o prefeito próprio dê essa resposta, junto com o senhor. Estamos aqui, vai ser feito dessa mesma maneira, mas o senhor está representando o governo, o senhor está falando pelo prefeito e não precisava mais de nada. Mas ainda eu faço esse apelo. O prefeito sempre fala, gente, nós vamos diminuir de 120 para 100, para 90, não sei se dá ou se não dá. Sim, é aí que eu quero entrar. É possível. Então, aí que a gente começa a trabalhar com as possibilidades. Eu acredito que nem mesmo que o prefeito, de repente, o povo está esperando mais do que isso. É esse o ponto-chave. Chegar ao fim da reforma, não tem jeito, gente. Mas o senhor não poderia que essa lá em reforma, Brigadeiro, esse que está aí, não é de agora, né? O senhor não poderia lá em Brigadeiro conseguir, com o prefeito, evidentemente, alugar uma casa e transferir tudo, dia e noite. Dia lá, não tem mais nada, de noite não tem mais nada. Essa reforma a delegacia, não poderia se terminar a delegacia, o tempo seria metade. Quem aluga casa por 120 dias? Tá louco. A prefeitura isso a gente consegue. Eu vou conseguir ter todas as licenças de funcionamento, eu não vou ficar fora da lei. E a delegacia, vai reformar? Não sei. A delegacia eu coloquei, é outro dinheiro que está entrando, tem outra história para saber se aquilo é do município. É isso não é que do eu não município. vi. Isso a gente já colocou. Mas assim, gente, eu sei que vocês têm o pensamento de vocês. Não chegando em lugar nenhum, não chegando em lugar nenhum. Veja, eu tenho que cumprir o que eu preciso. A gente entende. Eu vou cumprir aquilo que eu tenho na minha missão, na minha meta. Só que a gente gostaria também que o senhor entendesse. Eu entendo, só que eu preciso fazer. Eu não vou deixar de fazer e deixar do jeito que está. Isso eu não vou fazer. Certo? Porque daquele jeito não pode ficar. Vocês vão de governo comigo. Do jeito que está, não dá para ficar. Bom, mas dá para fazer sem fechar. Devagarzinho aqui, como vai fazer ele sala? Você não tem segurança do aspecto da saúde pública, é isso que você não entendeu. Ele não tem essa segurança. Se não tem segurança no plantão, não vai ter segurança no OBS, filho. Pode. As exigências para um PA funcionar são divergentes de um OBS. Só que se vocês não quiserem entender, não tem problema, a gente não vai chegar nunca. O sofrimento vai ser maior, a gente pode fazer com que o sofrimento seja menor. Se vocês não quiserem aceitar essa condição que a gente precisa fazer, porque o Dr. Francisco não vai colocar a carreira dele em risco, porque hoje não tem como funcionar, o sofrimento vai ser maior. Ou a gente tenta minimizar e a gente vira parceiro durante 120 dias. Em que sentido? Francisco, vamos tentar diminuir para 90, vamos fazer um esforço, vamos... Aí... Ou a gente tenta conseguir um laudo particular também, né? Porque existe o laudo da vigilância sanitária da prefeitura. Esse laudo aí... Não, porque esse laudo que está aí, seu Francisco, não é de agora. Não, esse laudo não é de agora. Porque até o piso... Esse laudo não é 2020. Não é 2007 esse laudo. Esse laudo não é 2020. Porque esse laudo aí tá até com piso cinza e o piso lá é amarelo. No laudo aí tá escrito piso cinza, o nosso piso é amarelo. Por que a gente vai... Você acha que a gente tá inventando? Olha o piso cinza. Não, olha o piso cinza. Tá escrito, bem. Você acha que o doutor... Ai, Fábio, tá escrito no papel piso cinza. O pilo lá é amarelo. Você quer o teto não tá mais desse jeito que ele foi pintado, foi repintado, foi arrumado. Ele foi pintado. Foi, essa foto foi pintado o teto. Lá dentro não tá mais assim. E o piso, pelo piso você já pega. O levantamento da unidade de Brigadeiro, ela foi feita agora nos meses, não só da de Brigadeiro, todas as unidades foram feitos os levantamentos no mês de junho e julho, todas. Então todas as fotos tiradas